professor Wagner Costa Ribeiro é professor titular do Departamento de Geografia do Programa de Pós-Graduação em Geografia Humana, da USP, e do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental, também da Universidade de São Paulo. Ele fez mestrado e doutorado no BPGH e vai nos conceder uma entrevista sobre a sua experiência no programa. Professor, o que você gostaria de compartilhar conosco sobre a sua experiência como professor, orientador e pesquisador do BPGH? Bom, antes de mais nada, eu queria agradecer a oportunidade de apresentar aí alguma reflexão sobre o nosso programa, um programa que eu atuo já há 20 anos como orientador e pesquisador, mas há 30 anos, né, desde que eu ingressei como aluno na época de mestrado, lá no século passado, 1987, já faz algum tempo, né? Bom, como professor, eu diria o seguinte: a disciplina que eu ofereço já há algum tempo, Geografia Política e Meio Ambiente, ela tem, para minha felicidade, né, e satisfação, atraído alunos de diversos programas, né, não apenas do PPGH. E esse ambiente de discussão mais ampla, interdisciplinar, do meu ponto de vista, valoriza e ressignifica a própria geografia política na perspectiva socioambiental, que é o que nós temos apresentado já há alguns anos. Eu diria, inclusive, que a disciplina tem sido um foco de discussão interdisciplinar. Eu já houve ano que havia a participação de, enfim, colegas da área do direito, das relações internacionais com muita frequência, biólogos, engenheiros, enfim, arquitetos. Como eu brinco, tem até geógrafos no curso de vez em quando, embora, na verdade, sempre tem também geógrafo, tem uma brincadeira que eu faço com os alunos, mas, de todo modo, esse caráter interdisciplinar, que eu acredito que o tema acaba atraindo, reflete em discussões muito interessantes, acaloradas em alguns momentos, né? E um intercâmbio de pesquisa, de metodologia, de discussões conceituais muito rico. Além disso, a disciplina me ofereceu já a oportunidade de verticalizar a discussão de alguns trabalhos dos estudantes, né? Então, com muita regularidade, para minha felicidade, eu sou lembrado para participar de bancas de qualificação, depois, eventualmente, até a banca de final de dissertação ou tese, né? E isso me parece muito importante. E eu reputo tudo isso à própria tradição do Departamento de Geografia, especialmente do PPGH, que é justamente de ser um locus de discussão, de atrair, né? O PPGH sempre teve essa função, eu diria, de atrair o interesse de diversos pesquisadores de várias partes do país, e especialmente na USP, com a minha disciplina, eu posso relatar que há, sem dúvida, essa discussão interdisciplinar muito interessante. Então, a partir de um conjunto de leituras que a gente acaba selecionando, e todo ano eu procuro atualizar, porque, enfim, as discussões vão avançando, etc. Isso tudo tem gerado um ambiente de discussão muito salutar, que, ao final, tem gerado também produtos muito interessantes. Eu vejo reflexões dos alunos, né, tanto nos seminários, mas principalmente quando eles entregam o trabalho final, com muita qualidade, né? Inclusive, algumas dos trabalhos que eu recebi, eu tive o cuidado de recomendar que alguns apontamentos a mais, os trabalhos pudessem até ou entrar como parte da tese em algumas situações, ou dissertação, e outras vezes até se tornar uma publicação, um congresso, eventualmente até para uma revista. Então, a disciplina em si ela tem sido muito interessante. O lado professor, né, de ministrar a disciplina, tem sido muito satisfatório. Eu me lembro que nesses mais de 20 anos que eu estou no PPGH, acho que foi um ano apenas que eu não ofereci disciplina, uma conjuntura muito adversa que eu estava em escala pessoal, mas nesses outros 19 anos foi sempre muito prazeroso, muito agradável, dado esse caráter interdisciplinar. E aí, quando eu vejo, né, eu fui revisitar meus programas, por causa dessa pergunta, e fui observando também como eu fui, de alguma forma, verticalizando alguns temas, né, e alguns ficaram de lado. É muito curioso pensar isso. Como pesquisador, eu diria que o PPGH sempre ofereceu um ambiente plural, democrático, isso me parece fundamental. Nunca vi ninguém tecer qualquer comentário, por exemplo, de tolimento de iniciativas, de repressão de qualquer caráter teórico, ideológico, em pesquisas desenvolvidas tanto por estudantes como também pelos colegas da casa e do programa. Nunca vi isso, né? E sim, infelizmente, discordâncias. Aí sim, é do processo acadêmico, é do processo de amadurecimento das ideias, e esses debates, às vezes, surgem, talvez, aí sim, pudéssemos ter momentos de um pouco mais organizados, até diria institucionalmente, né, promovendo reuniões onde as diferenças seriam apresentadas, e aí é evidente que
quando você tem a confrontação entre os pares, existe sempre a possibilidade de você rever seus argumentos, fortalecê-los, ou, eventualmente, apresentar as divergências, o que é sempre muito salutar, né? Talvez, como pesquisador, eu ressinta um pouco, embora é curioso, nós temos um dinamismo extraordinário. Se você pegar o conjunto de reuniões científicas que esse programa realiza ao ano, eu não tenho capacidade nem de lembrar de tudo, mas são muitos eventos importantes, né? A Ana Fani já organizou eventos internacionais, eu já organizei, enfim, vários colegas já organizaram eventos importantes, internacionais, nacionais, reuniões, às vezes, com um grupo de pesquisa. Eu acredito que uma das marcas também do nosso programa são os colóquios que cada pesquisador desenvolve com seus alunos. Isso é uma atividade que eu reputo de pesquisa, ela não é só uma atividade de ensino, mas é também de pesquisa, porque nesse momento a gente tem a oportunidade de verticalizar as questões, de levar novos conceitos, de trazer literatura de ponta, né? E como eu brinco com os alunos, a gente vai verticalizar a discussão. Aqui é o momento eu brinco, nós estamos aqui na cozinha, né, para depois ir para a sala. Enfim, é um momento de discussão mesmo, e é muito salutar, muito rico. Esse dinamismo que a gente encontra, que é muito importante, ele é muito polarizado, né? Ele tem ocorrido, apesar da iniciativa dos colegas, apesar do dinamismo presente, né, não há muita integração e discussão entre os professores. Talvez essa seja algo que eu pudesse notar como uma sugestão para um aprimoramento, né? E eventualmente até pensarmos aí em estratégias comuns, de modo a possibilitar esse diálogo maior. O diálogo ocorre em dois momentos, fundamentalmente, né? Quando esses eventos ocorrem, então você acaba sendo envolvido, participando de uma discussão, etc., né? Uma das últimas que a Fanny fez, por exemplo, foi sobre justiça espacial, e eu tive a oportunidade de participar, discutindo um pouco de justiça espacial e justiça ambiental, enfim. São momentos importantíssimos, a gente tem a chance de enriquecer o debate, de discutir. Há também a organização de publicações, especialmente livros, é uma tradição do nosso programa, organizar livros importantes, né? Nesse momento também a gente tem a chance de apresentar um conteúdo, né? Diferente de outras experiências que eu participei, onde os capítulos são submetidos aos pares, aos colegas, depois a gente, ao final, tem uma nova edição do capítulo, né? Nós não conseguimos ainda chegar nesse estágio, talvez possamos, em algum momento, avançar, né, para que cada colega possa apresentar a sua contribuição, colher subsídios e, ao final, depois, oferecer um produto ainda melhor, certamente, para os leitores, né? Então, em termos de pesquisa, é isso. Agora, é um ambiente plural, é um ambiente democrático e é um ambiente crítico também, isso é importante ressaltar. E, por fim, a ideia da orientação, bom, aí é uma fortuna extraordinária, né? Eu tive já alunos de primeiríssima linha, de primeiríssima ordem, parte deles, né, não fosse a conjuntura diversa que nós temos nos últimos anos, a grande maioria, felizmente, empregada, universidades federais, estaduais, universidades privadas, outros foram para o mercado privado, e eu não vejo problema nisso, são escolhas, né? E, de todo modo, que eu tive já a fortuna de orientar hoje colegas, né, que estão aí em universidades federais. Grande parte desses trabalhos foram premiados. Eu tive alunos que já receberam prêmios da Ampeg, que já receberam prêmios da CAPES, né? E, como eu brinco com eles, quando mais de um aluno começa a ganhar muito prêmio, eu espero ter alguma contribuição com isso. Eles dão risada, né? Falam que, enfim, é evidente que sim, mas nunca dizem qual é. De qualquer modo, eu brinco, deve ser porque eu sou um pouco chato e exigente, e levo eles um pouco ali num ritmo meio intenso de trabalho, e talvez isso de alguma maneira repercuta na qualidade do trabalho que eles oferecem para a comunidade. E a orientação é sempre muito prazerosa. Eu não destacaria nenhum nome para não ser injusto, mas eu posso lembrar, né, que em algumas situações eu tive alunos da graduação da geografia, da década de 90, final do século passado, e depois concluíram a graduação, fizeram mestrado comigo, fizeram doutorado, hoje já são pós-doutores, né? Enfim, há uma trajetória construída em conjunto. Isso, de certo modo, mostra aquilo que o PPGH tem como, para mim, fundamental, que é a formação de grupos de trabalho, grupos de pesquisa, de lideranças de linha de pesquisa, de lideranças, inclusive, temáticas na geografia brasileira, eu diria, inclusive, latino-americana e até uma escala mais ampla internacional. Então, se você me permite só realçar as pesquisas, né? Aí eu faço uma síntese tanto do ensino quanto da pesquisa quanto da orientação, né? Duas linhas eu destacaria, que eu tive chance de verticalizar um pouco mais a discussão. A primeira é a Ordem Ambiental Internacional, esse conjunto de tratados internacionais que configuram aí uma tentativa de regulamentar a ação humana na escala internacional voltada às questões socioambientais.
E desse eixo surgiram aí vários trabalhos, analisando a Convenção da Basileia de resíduos transfronteiriços perigosos, trabalhos envolvendo a Convenção das Mudanças Climáticas, biodiversidade em países como, por exemplo, Bolívia. Outra linha que eu verticalizei bastante nos últimos tempos, justamente das águas transfronteiriças, né, buscando entender as tensões, os conflitos e as possibilidades de cooperação, nesse caso, muito destacadamente envolvendo a Bacia do Prata, discutindo aí tensões envolvendo Brasil e Paraguai, por exemplo, em relação à tarifa da Itaipu Binacional, e mais recentemente também tensões que têm surgido com o Uruguai, com a Argentina, em função do uso de água agrícola, para uso agrícola em áreas fronteiriças, usando rios transfronteiriços, por exemplo. Né? Enfim, em linhas bem amplas, eu acredito que eu passei pelos 3 eixos, né? Ensino, também a pesquisa e a orientação, e dizer que é muito satisfatório e é uma honra, né, poder fazer parte desse conjunto de colegas que são todos muito comprometidos com a qualidade, muito envolvidos com algo que me parece fundamental, né? Pesquisa de qualidade com espírito crítico. Isso eu acho que sintetiza o nosso programa. O seu tema de pesquisa, né, é um tema, como de resto, os temas da geografia, são interdisciplinares. Você reforçou muito esse fato através das pessoas que te procuram, dos alunos que participam dos seus cursos. Eu queria perguntar para você o seguinte: como é que você vê, dentro desse debate interdisciplinar, porque o tema é interdisciplinar, a potencialidade e a especificidade da geografia no tema? Excelente pergunta, Funi, agradeço. Eu diria o seguinte, veja, a geografia, especialmente essa que nós, de alguma maneira, praticamos no PPGH, ela é fundamental para entendermos as questões socioambientais contemporâneas. Porque a geografia oferece um arcabouço conceitual e teórico que parte, por exemplo, da produção do espaço, é uma possibilidade, não é a que eu trabalho, da configuração de territórios alternativos ou não, que também não é a que eu trabalho, de buscar entender as políticas públicas, parcialmente o que eu trabalho, né, de buscar entender, por exemplo, as assimetrias postas e dispostas no espaço geográfico a partir de conflitos socioambientais. Enfim, eu estou falando cada uma dessas possibilidades, já dá uma linha do PPGH, das 7 linhas, por exemplo. Né? Então, nós temos, de fato, um universo importante, teórico e conceitual, que, em diálogo com as teorias socioambientais, dá muita potência ao nosso conteúdo. Né? Eu fico muito impressionado, às vezes, né, como o discurso da geografia, especialmente essa discussão sociedade-natureza, né, que é fundante na geografia, ela, de alguma maneira, está sendo redescoberta por áreas como a psicologia, a própria antropologia, a geologia, a engenharia, a química, agora criada toda a química ambiental, enfim. Né? E tudo isso que está por trás, né, é justamente uma revisão da relação sociedade-natureza, que é uma relação fundante do ponto de vista da geografia. E aí eu diria que no momento que nós temos uma crise de oferta, né, de insumos para a produção, é uma das possibilidades de análise, não é a única, né, a geografia ela se mostra novamente com muito potencial, dado que ela permite, inclusive, identificar potencialidades em países, por exemplo, o Brasil e outros, né, a partir de uma renovação tecnológica em curso que poderia, por exemplo, prover uma nova base de material de reprodução da vida, seja em termos de produção energética, seja em termos de produção material, por exemplo. Né? E tudo isso, evidentemente, remete à ideia de recursos, remete à ideia de natureza criada, reproduzida, natureza tornada rara. Enfim, estou falando de maneira bastante rápida, porque essa pergunta se daria um belíssimo seminário, teria um enorme prazer em discutir. Mas eu acredito que para o nosso público está entendendo exatamente as linhas que eu estou fazendo referência aqui. E, por fim, dizer que, para minha felicidade, né, eu e meus alunos geógrafos somos muito bem aceitos no debate interdisciplinar contemporâneo no Brasil e fora do Brasil, certamente porque temos uma formação muito sólida, né, nas premissas geográficas, e essas premissas, de alguma maneira, iluminam a discussão contemporânea. Então, é muito salutar quando a gente entra em mesas com biólogos, arquitetos, também advogados, por exemplo, que é muito frequente esse tipo de reunião, engenheiros, né? E nesse ambiente todo a gente acaba tendo uma posição de destaque, certamente pela tradição de discutir as questões envolvendo a dinâmica da natureza envolvida e relacionada com a dinâmica da sociedade. A outra pergunta que eu teria a fazer para você é que, bem, a pergunta formulada pela Elisa abarcou seu momento no PPGH como
professor, como pesquisador, como orientador, mas a sua trajetória no Departamento de Geografia é muito anterior ao fato de ser professor do PPGH, você também foi estudante e você viveu o PPGH do outro lado, né? Então, eu gostaria que você falasse esse outro lado da sua experiência em relação ao PPGH. É muito importante lembrar, Fanny, desse momento, né? Quando eu me graduei em 86, no ano seguinte, o primeiro semestre, acho que era em março, né? Já estava matriculado no programa de mestrado, fui contemplado com uma bolsa da CAPES. Naquele momento, a bolsa da CAPES permitiu, por exemplo, que eu alugasse um apartamento, né? Veja você como mudaram os valores, né? Enfim, fui morar mais próximo à USP, tudo isso para me dedicar mais aos estudos, às pesquisas. E eu me deparei com o ambiente do Departamento de Geografia, especialmente do BPGH, aquele que eu dizia há pouco, né? Com a realização de colóquios, né? Frequentei os colóquios não apenas do professor Manuel Seabra, por exemplo, que na época eram muito concorrido e disputado, né? Mas também convivi muito antes com a própria professora Ana Maria Marangoni, no Laboratório de Geografia, na época, né, no Laboratório de Geografia Humana, que era do então Instituto de Geografia, e depois, enfim, ela acabou incorporada para o Departamento de Geografia, as coisas tomaram outra dimensão. Participava de muitas reuniões com a própria professora Iraci Palheta, né? Enfim, e isso tudo, de alguma maneira, ofereceu, eu diria, né, esse lastro de teórico conceitual que, de alguma maneira, eu reputo muito sólidos. Eu não falo isso querendo, nesse momento da minha vida, eu não preciso mais ficar dizendo o que a gente já fez. Acho que está posto aí, hoje em dia é tudo muito público, então já se sabe tudo que cada um de nós conseguiu construir. Mas eu queria, nesse momento, na verdade, render homenagem a esses colegas, mestres, além deles, a outros tantos, né? Eu me lembro muito bem, por exemplo, da disciplina do Armando Corrêa da Silva, Epistemologia de Geografia, que era um passeio extraordinariamente rico e denso, envolvendo as teorias geográficas, por exemplo, com um debate de alta qualidade, né? Nessa disciplina, especialmente. Depois, nessa, acho que eu tinha o Rogério Rasbert, se me lembra, era colega, o Marcos Bernardino, enfim, colegas que hoje estão em universidade de destaque, na USP e outros lugares também, colegas do Nordeste. Então, era um ambiente muito agradável, muito rico, muito interessante, mas muito disciplinar. No momento que eu era aluno de graduação, desculpe, do mestrado e também do doutorado, em que pese ser muito rico e salutar esse ambiente, mas era um ambiente de discussão disciplinar. Havia muitos geógrafos de várias partes do Brasil e da América Latina também. É importante ressaltar, nós tínhamos muitos alunos da Argentina naquele momento, né? E era muito bom, muito rico, porque também levantavam questões fundamentais envolvendo a realidade latino-americana. Aí, logo depois, em 89, eu acabei ingressando no Departamento de Geografia, e, na verdade, tomando posse mesmo, né, em dezembro de 99, e essa minha posição começou a ficar um pouco dúbia, porque eu tinha o compromisso de ser docente e concluir o mestrado, que acabei concluindo em 94, e depois o doutorado em 99, né? E aí, nesse momento, eu comecei a ter duas camisas, a camisa de docente e a camisa também de aluno do programa, e isso gerou algumas inquietações, né? Por exemplo, junto com outro colega, eu posso até citar, o professor Bernardo Mansano, nós fomos uma vez chamados, eu não lembro exatamente quem era o coordenador ou coordenadora da época, eu confesso que eu não me recordo, e fomos os dois chamados, e esse colega falou, olha, nós estamos com uma dificuldade aqui. Eu falei, qual é a dificuldade? Vocês estão produzindo muito, vocês estão ainda puxando a curva do programa para cima, mas os colegas, os demais alunos não publicam, então a gente está com uma dificuldade aí. Eu fiquei assustado duplamente, primeiro porque não entendi até hoje, né, se era um elogio, se era uma crítica, confesso que ainda fico com essa dúvida, né? Mas eu tinha um compromisso, né, como docente, de exercitar a produção textual, acho que é algo que eu sempre procurei estimular também nos estudantes, e entendendo a produção textual em duas perspectivas. Primeiro, é uma oportunidade de entrar para perenização, né? Você ter a chance de deixar um documento escrito, na verdade, ir para além do nosso tempo. Isso me parece sempre muito sedutor e estimulante. E segundo, e não menos importante, é expor à comunidade o resultado de uma investigação, de uma reflexão, né? Então, e aí quando a gente foi, na verdade, depois eu fui conversar com o Bernardo, fomos tomar um café sobre tudo isso, e é evidente, o Bernardo já era professor da Unesp também lá de Prudente, eu estava na USP, havia a Fanny deve se lembrar bem, no começo da carreira, há uma pressão enorme, existia lá, ainda existe a Comissão Especial de Regime de Trabalho, a CERT,
que queria ver produção, etc. Então, mas para mim sempre foi algo muito natural, não foi algo que, eu confesso, nunca foi difícil para mim, especialmente, chegar a resultados publicados. Mas, de qualquer modo, é curioso, porque fomos chamados na ocasião para comentar sobre essa situação. Mas, ao mesmo tempo, eu diria que sempre foi um ambiente muito interessante, muito agradável, né? E eu fiz grandes amizades como aluno, colegas, hoje são amigos, né? Que estão aí, alguns já estão até aposentando, outros já aposentaram, mas tem uma geração aí, eu poderia lembrar o Chico Mendonça, enfim, da Federal do Paraná, enfim, a Ana Madruga e o Moacir Madruga, né? Infelizmente os dois já faleceram lá da Paraíba, enfim, a Wanda Salles, da Federal do Ceará, que agora está na UVA, né? No Vale do Caririce, né? Enfim, o próprio Zé da Silva, quando eu estava começando o mestrado, ele estava acabando o doutorado, né? Depois foi presidente da GB, enfim, era um ambiente realmente muito rico, muito estimulante, e essa convivência como aluno, né, permitia também algo que é importante ressaltar, né, traçar relações que transcendiam a própria geografia, né, eram relações que se tornaram pessoais, afetivas mesmo, e que geraram aí, do ponto de vista, uma rede de trabalho interessante, né? Tanto que quando a gente se encontra nos eventos da AGB ou da Ampeg, é sempre muito agradável aquele momento de... A gente vai para o evento, às vezes, mais para encontrar os colegas do que de qualquer outra razão, que é sempre muito rico, muito bom, e faz parte também do ser geográfico no Brasil. Wagner, muito obrigada pela sua entrevista, foi um prazer estar aqui contigo. Nós vivemos juntos e estamos vivendo o departamento juntos. É uma longa trajetória, tem muitas coisas que você falou que também eu me vejo nelas. Eu também frequentei o Laboratório de Geografia Humana, a Ana Maria também foi importante, era um lugar de grandes debates, extremamente interessantes, com a Palheta também, aprendi muito com elas. Enfim, nós dois vivemos muitas batalhas juntos. E ainda teremos outras mais para frente. Eu só queria fazer um comentário, se me permite. Como Claro. você perguntou na pós-graduação, e eu não tive contato direto com você na pós, mas na graduação, você foi uma pessoa muito importante, foi a pessoa que, entre os docentes da época, foi com quem eu mais cursei disciplina, acho que foram 12 de crédito que eu fiz com você. Inclusive, tive a chance de participar na graduação em pesquisas envolvendo aí produção de vídeos, reflexão sobre a geografia, a dimensão urbana, enfim, sempre foi muito agradável, muito salutar também, e sempre muito estimulante trabalhar com você, ainda na graduação, né? Eu estava lá no segundo, terceiro ano, e tem um episódio da FUNIM que eu nunca esqueci, que os meus colegas da época, quando me encontram, ainda tiram uma onda em cima de mim, Fanny. Eu fiz a prova, e aí minha letra era inteligível. E a Fanny chegou na sala e falei, quem é vai? Ela conseguiu ler meu nome. Aí eu fui lá e apresentei e falei, lê essa prova, que eu não entendi nada do que você escreveu. E até hoje, meus amigos, eu li a prova, enfim, ela acabou, acho que gostou, deu uma nota bacana, etc. Mas os meus amigos, até hoje, quando encontro, né, me dão brinco se eu melhorei minha letra. Ao ponto, inclusive, Fanny, só para fechar de maneira também afetiva, uma das minhas alunas do passado também já me deu um caderno de caligrafia, né? E você vê que eu não melhorei, a minha letra continua cada vez pior, ainda mais agora depois do computador, ela está cada vez pior mesmo. Nem eu, às vezes, entendo o que eu escrevo. É verdade, eu lembro dessa história. Eu te levei para a minha sala para poder entender aqueles garranchos na sua prova. E a gente também participou de algumas coisas, lembra quando a gente resolveu fazer um vídeo na geografia? Me lembro bem. Saímos pela cidade filmando, montando, e foi muito legal, né? Foi muito bom. Um momento muito rico também, muito bacana, muito intenso também. Bem, o Wagner não foi só meu colega, né? Não é só meu colega, ele também foi meu aluno. Mas, enfim, Wagner, prazer, foi ótimo. A gente ficaria um dia inteiro aqui conversando. Mas, enfim, te agradeço muito, obrigada. Obrigada, Elisa, que está fazendo a entrevista junto comigo. E é isso. Vamos aguardar as próximas. Obrigada, professor, foi um prazer. Obrigado.